Oi amigos, oi amigas, o Santos venceu o Juventude por 3-1 aqui no Morumbi, mas passou longe de convencer. Quem não assistiu o jogo vai ver os melhores momentos e já vai sacar que o Juventude fez uma boa partida. E quem não assistiu e só viu o resultado não vai ter ideia do que foi essa partida aqui. A atuação do Santos foi ruim, apesar da vitória, apesar dos 2 gols do Neymar, da boa atuação do Barreal. O Juventude finalizou 20 vezes aqui no Morumbi, 10 no alvo. E o melhor jogador do Santos foi mais uma vez o Gabriel Brazão. O Santos não teve controle da partida, taticamente foi mal, cedeu contra-ataques, foi muito mal na transição defensiva durante todo o tempo. E as escolhas do Kleber Xavier, mais uma vez, se demonstraram erradas. Gil foi mal, principalmente no primeiro tempo, na etapa final não foi tão exigido assim, mas dando espaço, lento. João Schmidt foi o pior em campo, não ajudou no ataque, não deu nenhum daqueles lançamentos que às vezes ele acerta, e na defesa foi uma negação. Toda vez que o Juventude pegava um contra-ataque, o João Schmidt não conseguia alcançar, corria atrás, a torcida apoiou. Mais de 37 mil pessoas aqui no Morumbi, uma festa bonita, o time sempre sendo apoiado pelo torcedor, mas em campo não correspondeu. A gente vê o time saindo aqui aplaudido, os 3 pontos são importantes, eram obrigatórios, mas se esperava que o Santos vencesse e convencesse pela permanência do técnico Kleber Xavier. Eu não tenho apuração ainda, eu mantenho várias mensagens antes de começar a gravar esse vídeo. Ao longo das próximas horas, ou talvez nessa terça-feira, eu tenho uma posição mais definitiva para dizer se o Kleber fica ou não. Acredito que o resultado mantenha ele para a partida contra o Cruzeiro, mas eu, Lucas Mussetti, se fosse diretor do Santos, eu trocaria a comissão técnica. Eu vinha mantendo uma posição favorável ao Kleber Xavier, principalmente depois ali do jogo contra o Flamengo, mas eu acho que o trabalho degringolou. Perdeu o sentido, muito mal contra o Mirassol, mal contra o Inter, mal contra o Sport e mal hoje contra o Juventude, apesar da vitória. O Juventude, ele finalizou muito mais que sua média no Campeonato Brasileiro. O Juventude nunca finalizou 20 vezes. Ele finalizou 3 vezes contra o Bahia em casa. O Bahia sim controlou o Juventude naquele 3-0, o Santos não controlou nesse 3-1. O Juventude não finalizou 20 nem contra o Sport, que venceu o Lanterna Sport, longe disso. O Santos cedeu muito espaço, não controlou, não se impôs, não foi protagonista e voltou a cometer erros que talvez não cometesse no começo do trabalho do Kleber, que era uma defesa mais protegida, uma bola aérea melhor. O Santos volta a sofrer gol no jogo aéreo, mas poderia sofrer de outras 1000 formas, de fora da área, pelos lados, por dentro. O Juventude sempre conseguiu atacar o Santos, o tempo inteiro. O Santos, ofensivamente, ainda criou. O bom tempo traz um dinamismo melhor ao meio-campo, apesar do João Schmidt. Barreal fez uma partida muito boa. O Neymar foi bem. O Tiquinho foi bem, foi melhor do que nos outros jogos, correu muito. Não foi um jogo vistoso, mas ele fez a parede que tinha que fazer, correu, atacou, pressionou. Mas o Kleber falha. O Kleber erra ao tirar o Roleiser para colocar o Mike no intervalo e faz uma dobra do lado direito do ataque, mostrando para o Juventude: me ataque. Eu tô com medo de você, eu vou pôr 2 laterais direitos para marcar você, para marcar o Gabriel Verón. Essa foi a grande preocupação do Kleber Xavier, se apoiar no resultado. Depois, ele tira o que ele mesmo fez, põe o Cabalheiro, o Mike volta para a lateral, o Santos consegue a vantagem, a torcida começa a pedir pelo Robinho Júnior. 3-1 no placar, o Morumbi com um bom público, Robinho mais Neymar, os 2 de azul. A torcida podia ser um pouquinho feliz hoje. O que o Kleber faz? Põe o Escobar de ponta. Ele faz a dobra na lateral esquerda com o Escobar de ponta. Escobar nunca foi ponta. Se fosse para alguém ser ponta na esquerda, seria o Souza. A grande preocupação do Kleber, mesmo com o 3-1, foi vencer, seja como fosse, de qualquer jeito. Esse não pode ser o Santos. O Santos precisa pontuar, sair da zona do rebaixamento, né? Nesse momento saiu da zona, precisa se afastar, tentar olhar para cima. Eu concordo com tudo isso. Mas hoje, contra o frágil Juventude, era para entrar o Robinho Júnior. Não era dobra na lateral. Não era para tirar o Roleiser, que vinha fazendo uma boa partida. Se você não tem capacidade de taticamente montar sua equipe para ter 4 jogadores que ataquem na frente, Roleiser, Barreal, Neymar e Tiquinho, a culpa é do técnico. Você não põe 2 laterais para se salvar. O Mike não pode ser titular, mas pode entrar no intervalo. E o Mike disse na entrevista coletiva dele que não queria ser atacante, que era a posição que o Abel colocava ele no Palmeiras.
Aí ele vai e entra como segundo atacante, entra como segundo ala, né, no caso, dobrando na lateral direita. Muitas decisões erradas na escalação e nas substituições, um time bagunçado, que foi salvo por individualidades. A individualidade do Barreal, que participa dos 2 primeiros gols, a individualidade do Neymar, mais uma vez, principalmente a individualidade do Brazão, que falha no gol do Enio no primeiro tempo, mas falha quando não estava valendo no gol anulado e depois salva o Santos. Várias vezes, foram 10 defesas do Brazão contra o Juventude. Se o Santos enfrentasse o Flamengo e olhe lá, o Palmeiras no melhor momento, o Cruzeiro e olhe lá, eu mais ou menos entenderia você fazer dobra na direita e na esquerda que nem ele fez com os laterais. Ter uma postura mais defensiva e entregar a bola contra o Juventude, não dá. Não dá. O Santos precisava se impor. O Santos precisava mostrar para essa torcida que o trabalho pode ser bem feito, que essa comissão técnica pode mais. E não foi o que aconteceu. Longe disso. Eu repito, se fosse dirigente do Santos, se eu tivesse essa decisão, eu demitiria o Kleber. Eu acho que ele precisa sair com o técnico decidido. Porque o Santos erra quando demite o Caixinha, entende que a qualquer momento conseguiria um técnico. Aí toma não do Vojvoda, não do Dorival, não do Tite, não de todo mundo. Do Sampaoli, que agora vai tentar de novo se demitir, do Vojvoda, que vai tentar de novo se demitir. O Santos precisa trocar a comissão se tiver um substituto. Os primeiros contatos informais já começaram. O Santos gosta do Sampaoli, o Santos gosta do Vojvoda. Mas assim, você vai levar esse trabalho até quando? Até quando você vai dar murro em ponta de faca? Você vai dar mais uma semana ali para enfrentar o Cruzeiro no Mineirão? O Santos, que jogou contra o Juventude hoje, toma pau do Cruzeiro no Mineirão. Eu sou a favor da continuidade das comissões técnicas, eu acho que eles têm que ter tempo. Mas para mim o trabalho do Kleber Xavier falhou. E hoje, apesar da vitória, isso ficou muito claro. O Santos, Alexandre Matos, Marcelo Teixeira, o Santos precisa olhar para o desempenho aqui hoje, para a frustração apesar da vitória. Existe um alívio do gol do Neymar e se você é mais desavisado, vai acordar no dia seguinte, só vai ver o resultado, você vai ver as imagens, o Neymar hasteando a bandeira do escanteio, fazendo 2 gols, participando bem, mais um jogo consecutivo como titular, você vai entender. O Edu Jardim, tirando a minha concentração, se você olhar meio desavisado, você vai entender. Caso contrário, se você olhar desempenho, você vai ver um jogo ruim, uma atuação coletiva ruim, taticamente ruim, um time baseado em individualidades bagunçado, cedendo muitas finalizações. Eu acho que o Santos tem que olhar para o desempenho. Seria algo quase que inédito, demitir apesar de uma vitória, mas eu acho que não seria errado. Reunir com o Kleber e falar, o trabalho não deu certo. Eu acho que dar mais uma semana ao Kleber é dar murro em ponta de faca. Eu não lembro de um caso na história recente do Santos que o técnico chegue nesse momento de Belinda e consiga sair. Eu não consigo, eu não vejo isso, mas vamos ver se os dirigentes tomam ou não essa decisão. A qualquer momento eu volto aqui com mais informações. Essa foi uma análise rápida da partida aqui em pé, no calor do momento, nesta segunda-feira, ou ainda, né, talvez nesta terça ou ainda talvez nessa segunda eu volte com mais atualizações, beleza? Não pedi no começo, mas peço agora. Obrigado para quem ficou até o final do vídeo. Curta, comente, dê hype, ative as notificações e vire membro se você gostar dos benefícios que estão no botão Seja Membro ou na descrição, beleza? Obrigado. Vitória apesar novamente do Kleber Xavier.